Oi, galera. Voltei. Nós estamos agora na nossa aula de número 4. Roda a vinheta. Tô brincando, não sei se tem vinheta. Mas roda a vinheta. Aula 5, na verdade. Nós fizemos essa 4 já. Vamos para a nossa quinta aula do nosso do nosso épico curso de História do Paraná. E agora a gente vai, então, eu vou falar um pouco com vocês sobre a. Deixa eu só deixar aqui bonitinho assim, ó. Peraí. Aí, ó. Aí eu fico aqui no cantinho, ó. Beleza? Assim fica melhor, né? Ó, que capricho. Então a gente vai falar um pouco sobre. Não é isso aí, não. Já vamos estar subindo, 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 subindo. Já falamos da colônia Sicília, lembra? Na última aula? Pois é. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os quilombos, né? Os quilombos na história do Paraná. Beleza? Vão comigo? Então vamos lá. Ó, primeira coisa, não esqueça do histórico escravagista brasileiro. O Brasil é um país, foi uma colônia e um país super dependente do trabalho escravo, certo? No Paraná, os quilombos eles eram menor quantidade do que no restante do Brasil, porque no sul do Brasil a utilização da mão de obra escrava foi um pouco menor do que no restante dos outros países, entende? Então, se você pensar comigo, né? Se você analisar comigo, só então, galera, tive que dar uma saidinha, voltei. Deixa eu voltar aqui, deixar bonitinho de novo, beleza? Então, eu estava falando para vocês dos quilombos no Paraná, as comunidades quilombolas do Paraná, elas são em menor quantidade, claro, do que em regiões onde se houve intensa exploração do trabalho escravo. Na verdade, as comunidades quilombolas do Paraná são formadas por negros escravos que fugiam principalmente de São Paulo, tá? Principalmente da região de São Paulo por conta da dificuldade que eles tinham, por conta da vida complicada e absurda, nefasta que era a escravidão no Brasil. Então, muitos deles fugiam e muitos deles optaram por vir para o Paraná. Cidades como Cerro, eu anotei, Cerro Azul, Curitiba, Lapa, tá? Foram cidades importantes em que a gente observa a presença de comunidades quilombolas também, beleza? Ponta Grossa também, Guarapuava, Prudentópolis, que são cidades que receberam muitos escravos que fugiam da sua condição, fugiam para essas regiões do Paraná. Basicamente, viviam da agricultura de subsistência, né? A preservação dessa cultura era por meio da oralidade, então as tradições eram passadas oralmente, basicamente oralmente, não se tinha manuscritos ou documentos escritos por essas comunidades, por esses quilombos no Paraná, beleza? Então a preservação é por meio da oralidade e a regulamentação se deu somente. As comunidades quilombolas só foram regulamentadas recentemente pela Constituição de 1988. Você sabe disso, já falei com vocês sobre isso em aulas de história do Brasil. As comunidades, as terras dos quilombos foram reconhecidas pela Constituição de 88 e 34 comunidades, como está escrito aí, já foram reconhecidas, outras 52 esperam o reconhecimento da Fundação Palmares, de acordo com o livro da Priori, da editora da UEM, de 2012. Beleza? Então, são 52 comunidades que ainda esperam serem regulamentadas e 34 já são reconhecidas. Lembrando, então, que você precisa saber que os quilombos no Paraná, pelo fato dos escravos não terem sido, do Paraná não ter usado tantos escravos assim, a quantidade de escravos no Paraná era menor, mas nós recebíamos muitos escravos fugitivos que vinham para cá para criar os seus quilombos e viver em segurança, né? Longe da escravidão, em cidades como Cerro Azul, Lapa, Prudentópolis, Curitiba, entre outras cidades que nós colocamos aí. Beleza?
Bom, vamos para um ponto importante aqui agora, mais sobre a questão territorial paranaense, tá? Então, vou colocar aqui para você a questão do território federal do Iguaçu. Na década de 30, quando Vargas assumiu o governo brasileiro, depois do golpe de Estado em que ele derrubou a República Velha, nós tivemos uma redistribuição ou redivisão administrativa no Brasil, tá? Justamente porque aquela região, você sabe, desde o século XIX, era uma região muito tensa, muito disputada, não foi? Você sabe disso, né? Uma região que durante a Guerra do Paraguai, né, a região da tríplice fronteira Brasil, Argentina e Uruguai, passou a ser uma região muito tensa e de muita disputa territorial. Quando acabou a guerra, houve o que a gente chama de comissão estratégica para restabelecer o controle sobre aquela região, porque ali estava aquela região do oeste do estado do Paraná, uma região habitada por pessoas que estavam, muitas vezes, em territórios que não lhes pertenciam, entende? Até até pelo desmando mesmo daquela região. E por conta disso, uma comissão estratégica do governo descobriu que ali, naquele lugar, havia estrangeiros explorando um recurso muito importante econômico para a nossa economia, que era a erva mate e a madeira. Ou seja, nós estávamos vendo que o governo descobriu que estrangeiros estavam explorando a erva mate e a madeira, que eram brasileiros. Tá? E para proteger, então, para proteger estas terras, nosso governo imperial, logo após a Guerra do Paraguai, o nosso governo imperial vai formar uma espécie de colônia para proteger aquela região, que é a chamada colônia militar da região oeste. Isso foi em 1889. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma retrospectiva para entender como que é essa questão do território federal do Iguaçu, tá? Beleza? Mas essa colônia militar não conseguiu frear, principalmente, o ímpeto argentino na região. Tá? Porque a região era ocupada por argentinos, você sabe, a Argentina é muito próxima dali, e os argentinos estavam explorando o recurso que o Brasil tinha de melhor ali na região, que era a madeira e a erva mate. Tá? E aí surge a chamada questão de Palmas. Olha que interessante. Surge a chamada questão de Palmas, onde a Argentina reivindicava posse de terras do Paraná e de Santa Catarina, já que eles estavam ocupando essas terras e explorando economicamente essas terras, né? E o interessante dessa história é que há uma participação, uma intervenção dos Estados Unidos. Naquele momento, os americanos eram os nossos principais parceiros econômicos, né? E os Estados Unidos intervêm naquela região, né? A partir do tratado, o Acordo de Cleveland, né? Onde o território em litígio com os argentinos foi incorporado ao Brasil. Só que essas disputas, elas continuaram existindo, e aquela região da fronteira oeste do estado do Paraná e mais para dentro, mais para o sul do estado, passou a ser um território reivindicado por colonos, mas ao mesmo tempo um território super explorado pela iniciativa privada. Então, é uma região muito tensa, uma região rica em madeira, uma região rica em erva mate, uma região disputada e colonizada por argentinos que não deviam estar ali, uma região que tem a intervenção dos Estados Unidos, e uma região que acabou sendo incorporada ao Brasil, mas que não foi, digamos assim, muito bem aceita pela Argentina. Tá? Bem, aí, essa região, ela historicamente ela é disputada. A região oeste e sudoeste do Paraná, essa região é uma região tensa, justamente porque é uma região de fronteira com vários países, né? Paraguai, Argentina, o Brasil fazem fronteiras ali. Beleza? E aí, essa região também foi uma região que foi utilizada justamente por pessoas que fugiam de perseguições políticas no Brasil, porque justamente ali era uma região menos monitorada pelo governo.
E ali por volta da década de 1920, as colunas de Paulista de 1924 e a coluna Prestes da década de 20 também vão para aquela região, eles vão para lá e vão revelar a miséria e a pobreza que aquela região estava. Ó, nós estávamos agora há pouco, em 1889, certo? O governo brasileiro da República havia criado uma colônia militar para proteger aquela região e organizar aquela região. Isso não foi possível. Não conseguiram frear o ímpeto colonizador argentino. E, embora aquele território tenha sido reconhecido pelos Estados Unidos como um território brasileiro, é uma região muito pobre, muito miserável, e essa miséria e essa pobreza foram escancaradas pela coluna Prestes e a coluna Paulista, que foram para aquela região e perceberam a situação em que aquele povo se encontrava e começaram, então, a denunciar os problemas existentes naquela região, certo? E começaram a denunciar a exploração dos latifundiários argentinos que exploravam os trabalhadores rurais. A imprensa noticia, e o Brasil inteiro sabe que aquela região do oeste do sudoeste do Paraná é uma região extremamente pobre, miserável e de grande impacto, de grande influência argentina, né? Pra você ter uma ideia, os caras acusaram, olha só, gente, os caras acusaram de haver ali uma espécie de semi-servidão. As pessoas trabalhavam por comida, praticamente, né, na extração da erva mate e da madeira para os latifundiários argentinos. Só que não pode, porque aquele território é brasileiro e semi-servidão já não existia há muito tempo, né? E no Brasil isso era preciso atentar para esse fato na região oeste do Paraná, ou seja, uma região que é Brasil, mas ao mesmo tempo a influência argentina é muito grande, a ponto de ali se falar mais o espanhol e o guarani, que é a língua indígena local, do que propriamente o português. Então não esqueça, se cair uma questão sobre a região oeste ou sudoeste do Paraná, não esqueça da forte presença da influência dos latifundiários argentinos que ali ocuparam, apesar dessa ocupação ser proibida, porque aquele território é brasileiro. Além de ocupar, submeteram os trabalhadores rurais brasileiros aos desmandos e a uma intensa exploração do trabalho que a imprensa revelou depois da coluna Preste, né, e a coluna Paulista, que são colunas de tenentes que andaram por toda a América denunciando as mazelas e as pobrezas, né, a pobreza do continente americano. E ali naquela região eles tiveram contato com essa miséria, ficaram boquiabertos com aquilo que eles viram, né? E falaram, escancararam aquilo para a imprensa, e a imprensa noticiou os absurdos que estavam acontecendo na região oeste do estado do Paraná. É importante levar em consideração que você tem uma ideia da importância da influência argentina na região, até o peso argentino era moeda corrente naquela região, sendo que isso é proibido você ter moeda corrente de um país estrangeiro no seu território. Beleza? Bom, vamos ver como é que isso vai terminar. Quando Vargas assumiu, em 1930, aí as coisas começaram a mudar, porque o Vargas vai olhar para aquela região e falar assim, não, aquela região a gente precisa cuidar dela, proteger ela e tal, né? Então, ele vai iniciar um processo de nacionalismo e para defender e ocupar aquela região de uma vez por todas. Então, o Vargas ele faz o que a gente chama de marcha para o oeste do Brasil. Tá? O Vargas ele vai promover a ocupação da faixa oeste do Brasil, do território mais interiorano do Brasil, justamente porque esses espaços eram espaços demográficos vazios e precisavam ser colonizados, tá? Colonizados e efetivamente ocupados, porque o território, ali tem muita terra fértil. Hoje, se você, né, em geografia, você estuda isso, você sabe o quanto a região oeste do estado representa para a economia paranaense. Então, aquelas terras férteis, aqueles espaços são importantes, eles não podem ficar nas mãos
dos argentinos. Essa é a visão do Getúlio quando ele então começa a governar. Tá? Tem até o que a gente chama de exaltação do bandeirantismo, né? Porque o bandeirantismo é um movimento que desbravou o Brasil para o interior e ampliou o domínio geográfico e o território brasileiro, dilatou as nossas fronteiras e tal. Então, a ideia era exatamente essa: construir uma espécie de edificar uma espécie de nacionalismo que pudesse, de certa forma, incentivar a ocupação desses territórios demograficamente vazios e que eram brasileiros, mas ao mesmo tempo estavam sendo dominados por outras nações, no caso aí a Argentina, tá? A ideia é construir uma nacionalidade nesses espaços que ainda são isolados, e no caso do Paraná, a região oeste e sudoeste do estado do Paraná. E foi assim que foi cogitado a criação do Estado Federal do Iguaçu, tá? Que é um estado que tem não é só a região oeste, não é só Foz do Iguaçu, não, tá? É um estado federal, o que vai ocupar regiões que hoje compreendem outros estados. Você já vai ver isso comigo. O Estado Federal do Iguaçu é gigante, cara, é gigante. Uma vez consolidada, olha que bacana essa ideia, uma vez consolidada essa ideia, né? Uma vez criado esse Estado Federal, é claro que essa região vai receber investimentos, vai despertar o interesse imobiliário, principalmente de gaúchos, que vão subir do sul do Brasil para aquela região. Tanto é que hoje, se você olhar para Cascavel, você vai ver lá que tem cascavelense que torce para o Grêmio, que torce para o Inter, né, que são times tradicionais do Rio Grande do Sul, porque a cultura gaúcha é muito forte na região oeste do estado do Paraná, em virtude da chegada dos gaúchos para colonizarem economicamente, né, essa região oeste do estado do Paraná. E também algumas empresas estrangeiras se interessaram por investir naquela região, como por exemplo foi a Brasil Highway, que é uma empresa estrangeira que também teve interesses econômicos na região oeste do Paraná. Então, você está vendo que o que o Getúlio fez? O Getúlio criou, a ideia é criar o Estado Federal do Iguaçu para consolidar o domínio brasileiro naquela região que pertence ao Brasil e de certa forma, promover o desenvolvimento da região oeste a partir da exploração imobiliária, principalmente pelos gaúchos que se interessaram muito por aquela região, até por conta da questão da erva mate, né? A erva mate que é fundamental para a cultura dos gaúchos. E aí nós vamos ter a criação do Estado Federal do Iguaçu, como eu disse, quem cria é o Getúlio, em 1943, vai durar até o final da Era Vargas, até 1946, a Constituição de 46 vai acabar com o território do Iguaçu. Olha que interessante, localização, parte centro-ocidental do sul do Brasil, parte centro-ocidental do sul do Brasil, beleza? Então, não é só o oeste do Paraná. O oeste do Paraná fazia parte. Olha as regiões limítrofes aí, ó. Ponta Porã, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina fazem limites, regiões, esse território faz limites com esses países e com essas regiões. E a capital foi escolhida, na verdade, a partir de uma disputa, né? Entre Foz do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. E como não houve acordo, a capital vai ser escolhida, a capital escolhida foi a cidade de Iguaçu. Não ficou nem com Laranjeiras, nem com Foz do Iguaçu, a capital do território federal do Iguaçu. Tá? Esse território, interessante, né? Esse território teve que ser ampliado para que a cidade de Iguaçu pudesse ser pertencente, não só pertencente ao território federal do Iguaçu, como passasse a ser a capital do território federal do Iguaçu, tá? E aí, as novas fronteiras, como eu disse aqui, as nossas fronteiras deixaram o território entre os rios Restinga Grande e o Rio Cavernoso, tá? Beleza? Então, não esqueça, a capital do território federal do Iguaçu, de 1943 até 46, na Era Vargas, pertenceu esse título pertenceu à cidade de Iguaçu, que foi incorporado ao território federal do Iguaçu só para ser a capital.
depois de uma briga entre Foz do Iguaçu e Laranjeiras. Beleza? Bom, olha aí, ó, território federal do Iguaçu. Ó, a gente tem aqui, ó, praticamente toda essa região, ó, toda essa região aqui que nós estamos, que está desenhada aqui no mapa oeste do Paraná, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá vendo, ó, Ponta Porã aqui na região fronteiriça com o Mato Grosso, Paraguai, ó, percebe? Então é um território gigante, território gigantesco, criado na era Vargas para ocupar efetivamente a região oeste do estado. Mas está vendo que tem uma questão aí, né, envolvendo fronteiras do Paraná com Santa Catarina. Você vai ver isso daqui a pouco. Bom, isso foi no primeiro momento. A imprensa noticia com uma certa aprovação, mas aí não dá para confiar muito, né? Porque a imprensa é manipulada. Nós estamos falando de 1943, a imprensa não tem autonomia, nós estamos na era Vargas, Estado Novo, Vargas é um ditador. Eu coloquei para vocês boa repercussão na imprensa, mas é importante você entender que os jornais naquela época, eles eram manipulados, tá? Justamente por conta da... Por que eu estou questionando isso? Porque muitos artistas muitos intelectuais criticaram o território, a criação desse território, porque ele foi feito à revelia do povo. Então, você cria um território tão gigantesco, que faz fronteiras com estados e países, sem que haja uma certa consulta pública, né? Então, há críticas aí, principalmente por conta dessa falta de atenção que o governo deu ao povo, que não foi questionado sobre isso. Só que aí, né, o governo Vargas, nesses 3 anos, vai atrair muitas pessoas para aquela região, tá? Porque é um território brasileiro, território criado pelo governo, e naquela região muitas pessoas serão atraídas, porque quem vai querer morar num lugar tão isolado quanto esse? Alguém que tenha uma boa recompensa. Tá? Então, quando chega o primeiro governador, o João Garcia do Nascimento, ele vai se cercar de especialistas para promover o desenvolvimento daquela região. Então, ele vai trazer funcionários qualificados, bons profissionais, né? Vai pagar um alto salário para essas pessoas, mas o problema de viver naquela região oeste do estado do Paraná, no início dos anos 30, no início dos anos 40 ali, era o fato de tudo ali ser muito caro, né? Tudo foi muito caro, tá? Beleza? E o custo de vida era muito alto, né? Quando veio, aí tá, beleza. Então, apesar de ser o território longínquo, muitas pessoas foram para lá, atraídas pelos salários altos que eram pagos pelo governo, principalmente para profissionais que ajudassem no desenvolvimento da região. Muitas pessoas foram. Mas o que acontece? Vargas ele vai ser deposto, né? Vargas vai ser deposto, o Brasil será redemocratizado e o território vai ser extinto em 1946, como eu dissera para você agora há pouco. Então, o território federal do Iguaçu vai ser extinto em 1946 e a parte que cabe ao Paraná foi reintegrada ao Estado. O Paraná voltou a ter a sua reconfiguração geográfica tradicional. Sua configuração geográfica tradicional. Beleza? Aí, gente, houve tentativas na década de 60, tá? De se recriar, né? Esse estado do Iguaçu, tá? Com a Comissão Executiva para a Criação do Estado do Iguaçu, CODEI, 1960. 15 anos depois do Estado do Estado Federal do Iguaçu ter sido desintegrado, né? Nós temos um outro movimento agora ali querendo separar a região oeste do estado do Paraná do restante do estado, né? Vocês sabiam disso? Então, em 1960, a parte do território do Paraná, do estado do Paraná que pertencia ao território federal do Iguaçu, que reivindicava a sua independência em relação ao restante do estado. Tá? Quem
leva esse projeto adiante, isso já nos anos 60. Olha só, a CODEI começa a reivindicar isso. Aí nos anos 60, nos anos 90, 30 anos depois, o deputado Edir Siliprandi, ele já faleceu, ele vai levar à Câmara um projeto que propõe um plebiscito para a criação do Estado do Iguaçu, ou recriação do Estado do Iguaçu na região oeste do Estado do Paraná. Isso em 90, nos anos 90, os caras queriam separar o oeste do Estado do restante do Estado do Paraná. Tá? E esse projeto foi rejeitado pela Câmara em 1993, beleza? E aí quem lidera a resistência a essa secessão, a essa separação do Estado do Paraná, em oeste e leste, né? Quem lidera essa resistência contra essa estratégia aí do Siliprandi de separar o oeste do restante do Estado é o deputado Aníbal Cury, que dizia, olha, o Estado do Paraná é um Estado indivisível. Então, ele lidera um movimento integralista, né? Um movimento para não permitir que essa ideia aí do Siliprandi dê certo. Se desse certo, o Oeste seria um outro Estado, mas não deu certo. Apesar das tentativas a partir de 60, apesar do plebiscito, apesar da tentativa de um plebiscito em 1993, isso foi rejeitado, e o Oeste do Estado do Paraná é hoje nosso Estado. Eles são parte do nosso Estado. Beleza, gente? É isso aí, tá? Bom, a gente volta falando um pouco sobre a história do Oeste, um pouco mais sobre a história do Oeste, e na próxima aula, na nossa próxima aula, beleza? Daqui a pouco a gente está de volta e não saia daí, esse curso é longo, mas ele é completo, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até mais.